Assim, pensa uma pessoa que tá leve, leve. Tava aqui conversando com a mulher que veio de Alé, que ia voltar, a Joelma, fazendo um panorama lá. Diz ela que minha prima Jaqueline, que é a filha do Guilherme, estava sendo apontada de doido porque botou até fogo dentro da casa. Ah, então ela tá no juízo perfeito. Ela tá manifestando correntismo educacional compartilhado. Então aqui, pensa uma pessoa que pegou a bucha. Olha isso, que seda. Não, branqueamento, assim, foi que aquilo aqui clareou, entendeu? Dei um abuchaiamento, dois descarregos inteiros, não tem? Nossa senhora, tem bom. Limpinha, sentimental, melancólica, aquele tempo combinativo. Aquela corpo descansada, tá doendo nada, tá tudo molinguinho. Aquelas carnes de primeira, não tem? Ponto pra jogar na brasa. Aí, doido pra pegar uns trem de comer bom. Queria até experimentar alguma coisa, mas não posso usar. Já tem só um perfumezinho que já saiu do foco. Eu vou comprar outro baratinho. Pensei, vou pegar um Victoria's Secret, né? Antes da menina ir embora de lá que vai sair. Depois eu não. Isso é que se perde no tempo, fica cheirando quem não tem, né? Porque eu vou pegar duas calças pretas, que ia ser uma. Pagar o prato de comida de hoje, pagar o de amanhã, que amanhã ela falou que ia fazer uma coisinha gostosa. Às vezes é bom negociar com ela para comer a torresmo e comer a tal da salada de alho poró com maçã, iogurte, passa, uma delícia do caralho. Nossa Deus. Um prato ali não resolve só não. Uns dois, quando é pra comer, porque tá muito fora do coisa, né? Tem que dar uma alimentada de jogar um açaí pra cabeça dentro. Hoje se você jogasse uns 50% ali, fazia uma diferença. Não tenho vontade de comer nada mineiro não, mas comer algum prato de comida bom amanhã seria. Não é também que estranho esse mercado, assim, veja chegando uns trem aqui de algum lugar que eu nunca experimentei, trem bom, trem de japonês, os trem bom. Cara de pizza também não. Pode ser um prato que negócio lá também atende, mas tem comida mesmo também. É muito ser mais fácil que ir de 25 lá mesmo, comida. Aquela coxinha lá, né? Mas no dia acabar aí, depois clarear os dentes, não, né? Moderado, você sair, imediatamente escovar. Tô com 4 escovas lá, né? Coisada assim, penduradinha, fico dando uma revezadinha. Boto, acaba um negócio, eu reponho ali na bolsa. Tem que só botar, esqueci. Bem que é amanhã pra fazer isso. Botar já os comprimidos, acho que tem 2 a mais, né? Que tá pra frente assim, tipo, né? Eu só usei praticamente a primeira semana do vidro novo. E retomar, e só vou retomar depois que eu fizer o acerto. Então tem aquele dia que eu vou só embora e voltar. Não é pra comer uma coxinha, mas nossa. Vai ser na quarta, né? Aí na outra semana também, tal, que a coxinha que é muito legal, muito simpático. E fiquei de olho aquele dia no pastel com carne, que era o fofinhozinho. No dia ali no self-service também é pequenininho. Comi não. Dá de comer alguma coisa boa, assim, comer mesmo, né? Voltar as coisas lá dentro de casa, aí eu vou anotar e vou olhar de novo minha lista depois. Vamos ver se mês que vem eu consigo comprar os dois. Aí eu vou voltar mantendo o platô do remédio. Vamos ver se a outra vai fazer personal também. Vai ser um mês que, tipo assim, eu tenho que pegar essas coisinhas que vai comendo dinheiro. Até então tá como uma margem de sobrar entre essas coisinhas que eu tenho natura, que eu não anotei, essas coisinhas assim. Tá 1.000 ali, contando com os 200 do personal, mas assim, posso extrapolar isso. Eu preciso fazer essa compensação de comer, comprar os leites suficientes. Chegar ao final do mês igual, cheguei não, se a outra fizer personal lá, 4 vezes eu vou ter que fazer pump sábado, quarta, ou depois do negócio da dentição só uma vez na semana, ou aquela coisa de segunda, quinta, terça e sexta e no ir final de semana, e ajustando assim, que já vai fazer um diferencial enorme, a carga já caiu, a dobradura, as dores, a coisa toda, eu tô bem flexívelzinho, até dou uma alongada depois na perna pra ver como é que eu me sinto e tal, mas eu tô toda levinha, soltinha, até porque essa droga também tá correndo e tá. Até aquela hora que eu tomei salgado, eu comi o prato, eu senti como se tivesse tomado a creatina, e não tomei, tomei depois. Então, na hora que eu levantei, mais um pouco eu tomei o remédio, aí dou um tempinho e chego aqui, tô tomando o termo aqui agora, entre de manhã também aqui. Até Marlinha Azul, boa tarde. Pra hoje? Sim. Já conhece o hotel? É, é o que? É pra casal? É só pra uma pessoa?
Ah, para 3 pessoas, tá 450 no Pix ou dinheiro, 480 no cartão. Com café da manhã, isso. É, cama de casal e cama de solteiro, ou cama de casal, fica para uma pessoa, e 2 de solteiro. É 350 no Pix ou dinheiro, 380 no cartão. Para casal ou uma pessoa, mesmo preço. Incluído café da manhã, que tem estacionamento. Tá joia. De nada. Ela tava fazendo um panorama ali em 1 segundo, colocou 300 mil coisas. Aí tava com o Instagram aberto, falando onde tava a mulher do irmão, falando que a mulher do... A gente fez um panorama de alguns que foram embora, uma coisa foi puxando outra, né? Falando a questão da minha tia, das meninas, de tudo, ela conhece praticamente tudo. Ela, você conversa com ela, ela é negra, morena negra, não tão preta, mas preta. E aí o marido dela tava passando, só cumprimentou assim, ela falou que tá bem, que veio aqui de hoje para amanhã e comemorou o negócio também foi do casamento, filho, não viu o filho dela aqui, que aquele dia não chegou, madrugada inteira, que ela estava muito preocupada com ele. A gente tava falando do negócio de salão, pegou um monte de coisa de um monte de gente, aí ela falou, aí a gente começou a falar da Jaqueline, puxou outra coisa e não concluiu. Falei que não sei, perguntou onde minha tia morava e tal, e falou onde. Aí falou que a questão do Márcio com a Ângela, que segundo o que todo mundo comenta, não é que o Márcio foi embora pra Bahia, o irmão do Meinha, né, o filho da tia Lila. Que todo mundo comenta que ele foi embora para depois ela virar amante do médico. Ela virou amante do médico, assim ele foi embora. E que diz que agora tá com outro, um da roça, um que... Aí, joia, tudo bem? Joia. Sua chave é, peraí. 104. Isso, 104 aqui. Certinho de nada. Aí diz que ela arrumou um homem que botou ela pra parar do salão e que meio que de roça e tudo, e banca tudo, só que ela com ele, eu sei que ela era bem trabalhadora, sabe? Meio complicado avaliar quem foi primeiro, quem traiu, mas parece que ele era muito apaixonado por ela. E tinha essa guerra de racismo, de até que pontos da família dele não queriam preto na família, e os pretos queriam botar os brancos tudo no tronco. Não era muito falado, mas os dois que arrumaram, o outro lá vivia muito bem. A morena dele lá, assim, entre aspas, que gostava lá era o Batista com a Luziene. Acho que sim, que é uma morena, mãe daquela outra lá que virou sapatão. Ou já era, sei lá, Rafaela, que dizia das botas. Era todo mundo assim, sei lá, tem relação com todos eles, ainda que eu não tinha muito contato com as primas, ia na rua final de semana, qualquer isso, qualquer aquilo, mas mesmo que falasse mal de mim, eu não sei, não fedia nem cheirava, nem nunca me distratou de nada. E quando ia na casa da minha avó era todo mundo legal, né? No aniversário da casa da minha avó, quando era encontro de família, que eu apontava que era o que ao longo do tempo, que minha avó também não ficava apontando isso e aquilo, mas uma coisa ou outra leva a alguns apontamentos em termos de diferença social, quem cutuca o que na rua, mas era muito discretamente algumas coisas faladas. Minha avó gostava de... Minha avó não botava panos quentes em nada, mas minha avó gostava de toda a família, inclusive do apoio. E ela adorava a sogra dela, adorava o meu avô, morou com eles até casar e trabalhar, não foi puta do outro lá, e tem o outro suave de freia cavalo atrás dela. Então fez as cagadas dele lá e depois minha avó deve ter dado uma chamada, eu não sei qual tempo, porque a maioria das vezes aparentava viver bem, mas assim, muito bem. Ainda que em alguns tempos eu vi que minha avó ficava sem conversar com ele, fazendo as coisas dentro de casa, ele rindo. E não tinha esse negócio não, filho. Podia fazer o que quiser, procurar não sei aonde, da casa dela ela não saía. Se tivesse que sair, não voltava, quer casar, quer ter filho, meu filho, que arque com essa responsabilidade. Não tem esse negócio de ficar falando justiça, não. A justiça dela era bem apontada mesmo, podia achar que ia fazer isso, fazer aquilo, se ela determinasse uma coisa e se levasse algum prejuízo, só que o prejuízo continua quando você tem que achar que é, né? O homem tem que acatar, que ele tem que abaixar a poeira uma hora, que uma merda é outra, e que pode trazer uma doença para dentro de casa do mesmo jeito e você vira lixo dos outros, né? Sobra num dado momento você tem que justificar a independência absoluta, até onde a coisa implica causa e efeito de a quem ficar sozinho, celibato, não praticante, qualquer coisa. As coisas levam uma, né? A independência máxima e a liberdade quando você paga para ver o que é o diferencial de um relacionamento.
que implique você não acatar determinadas coisas que te rebaixam, como também o que faz a diferença entre os dois, para dizer que um precisa de empregado assim, então casa isso, e não necessariamente, que você precisa, que ele também não faz, né? Que são relações dentro de uma condição vocacional que implica até que ponto um vive mesmo aquilo do outro, tolera, compartilha o que, para não ser um fachadismo que eu vejo tenebroso, que desemboca em péssimas posições, hábitos totalmente incompatíveis, gastos incompatíveis e lavagem de dinheiro tenebrosa, e que ainda finge em família e alguém tem que pagar. Então eu nunca tolerei nada disso. Algumas coisas se tornavam muito respeitosas sobre a escolha dos outros, eu não tinha maturidade para entender, e ouvindo as coisas, ia, né? Mas ela colocou a mulher ali todo um contexto, né? De condições. Há muito tempo eu não tinha contato com nenhum deles. Eu saí de casa para morar em Linhares, já era muito... Era mais com o irmão quando via para casa entre uns primos e voltar, mas era algo final de semana, fui levando a vida, porra. E todo mundo tinha que estar ali, não era para faltar nada para ninguém, muito menos para meus avós. Para virar algum contexto bem incongruente que eu comecei a ver as espertezas. Demorei a entender algumas questões, né? Então, voltando a falar aqui, né? Os dedos cabeçudos deste desenho inflamar, depois passar uma basezinha do jeito que dá, do jeito que eu enxerguei fazer. Raspei lá, tinha cortado tem que manter cortadinho. Braço ontem tinha passado, não que ia passar um creme no dia antes, ou ficar meio seco, que eu já tinha passado no dia anterior, mas saí no claro, olhei os cabelinhos assim, eu falei, caralho, eu peguei um giletezinho novo, mas o braço é bem sensível para isso, que foi o que eu apareci na delegacia com o braço raspado, né? Questão da mãe, as conveniências de quem fazer o quê, porque ninguém sabia do meu histórico, eles tinham que me jogar fora entre os interesses do que um viado dentro de casa que dá a bunda para um monte de policial, um monte de coisas, conveniências e tal, o que era decifrar um monte de coisa ao longo do tempo, né? Mas então aí, a mulher Joelma, né? Joelma, tá no 105. Joelma, o marido, ué. Tem mais um lá, o filho dela tá aí também. Conversamos aqui, ela fez um depoimento, ela falou que chegando na cidade ela passou o olho para ver se não tinha construído em cima da oficina ou alguma coisa, e que o menino morreu. O cara que trabalhava lá, o tal do Marcelo, que foi irmão do Paulo, que trabalhou também lá, que era o filho da Juraci, tava com problema renal e tal, que tava funcionário junto, acho que também que o pai tinha ameaçado, acho que também entrou colocando na justiça, ficou seguindo um trabalho, tendo que trabalhar de alguma forma, não fica todo mundo recebendo. Aí ela falou que de fato foi ele mesmo que morreu. Aí a gente falando negócio de tio, de não sei o que, ela falou, gente, foi o Joel Rodrigues que morreu, que morou com sua tia. Eu falei, não sei, se morreu é um favor que me faz também, ter menos um pra... Mas acho que a meu ver era o marido da minha tia Rosângela lá. Tomara que já tenha arrumado outro homem, baixou aquela coisa de, né, no passado, não sei o que, pra terminar a vida aproveitando aquilo que ele nunca parou para respeitar ela em nenhum momento no mapa. Porque eu tenho depoimento do histórico dela enquanto a pessoa que passou dentro daquela casa e a ajuda que ela me deu num dado momento e todo um histórico de situações. A meu ver, ela gostou dele, colocou um padrão de querer casar com um homem com que ela gostou. Eu acho que ele foi um demônio, que ela tinha que no mínimo estar arrumando outro homem e esquecendo aquele fardo passado, porque o que ele conquistou foi trepado nas costas dela. Vergonha do caralho. Como se não tivesse casa, emprego, coisa tenebrosa, ridículo isso. Trem feio mesmo, voltando em Alegre, eu faço um resumo, porque eu fiquei de voltar a falar, né, questão de praias, né, novo contexto, ficou Linhares e, brevemente, já falado, Rio de Janeiro, né, o que ir e vir temporalizam transcendência corrente, até que ponto as coisas interagem no lado, não necessariamente. Tem tudo essas minuciosidades que implicam em que momento você respalda a receita de referência bibliográfica, implica em amostrologizar que todo mundo é envolvido. Tem esse negócio de estar aqui, a bomba nuclear está aqui, um está dando a bunda lá, não tem nada, não tem que pagar. O que é a volumetria que te convida? Entender espaço-temporalidade relativa, até que ponto você é volume num lado, mas não foi volume no outro, e não necessariamente, o que implica atribuir entre as máximas de ir e voltar no a quem justifique isso, arrastar coisas ou não necessariamente, até que ponto você está em temporalidade assimétrica e não necessariamente, sobre as responsabilidades de quem se preocupa ou se torna um pilar convidativo, referência a espaço-temporalidade sustentável, entender ou justificar perante os graus da coisa, até que ponto você fala, eu cheguei até aqui, é isso e aquilo, não pode seguir. Se for para ficar desse jeito, isso aqui é a máxima daqueles de fachada. Tendo dinheiro, não tem dinheiro. Isso aqui é... Não, vamos seguir, né? Não, isso eu não quero para mim. Então, pode mandar grau para mim. Então, até que ponto, né?
E que num dado momento existem situações que são os feixes temporais, temporais, vírgula, e até que ponto você não consegue parar ou tem que seguir, que é como se fosse, né, ainda que atalho e dimensão, assim colocasse a quem justificar formularidade entre a escalaridade, é como se mesmo falar Deus, qual Deus, entre Jesus, em alto de Jesus, por que me abandonaste, ou mesmo que não abandona, o que é o compacto trindadiante de ser pilar num contexto multirrelativista, que assim sobra, em que momento de distância você ver pontos e racionalizar coisificação, a quem justifica apontar não tem ninguém, elementaridade, anatomização, é algo assim que você não pode abrir mão de colocar isso daí. Não é um peru, um buceto, um cusa. Não tem sustentabilidade de pular, empacotar e tirar isso daí de foco principal, que justifica você como singularidade insubstituível, e a quem justificar constante, comparável, entre um processo de correntismo variável, a quem justifique deslizar, querer ser corrente variável, se tornar maioria descabida, a quem justificar a singularidade e repetição tal, entendeu? Então, quer dizer, isso daí é um pilar de situações que num dado momento você tem que entender que as bases são deixadas, são pré-capitalizadas. Então, em que momento entender o golpe baixo e o fracasso do desconhecido quando traduzido uniforme, parenterável, entre fissão, fusão, que vira a ser vantagem explosiva ou justificar e explosão laica ou literalmente maciça, que é um processo interno e não observável entre reações não pejorativizadas perante a big benzialização que se sobra, esporrou aqui, era espaço-temporalidade ou não, e já sobrou, virou aba quem atribuir, se tornar neutro, né? Atribuir mais de menos ou mesmo menos de mais, como cadeia carbônica, não necessariamente é quem justifique elo, né? Fio terra-grão, fio terra-terra, quem justifique datar organelas citoplasmaticíveis entre, né, a MP cíclico, a quem justifica a aceleração, montar no meu M e ainda agregar, né, fugitivos em aberto, a quem justificasse em cadeia fechada ou aberta, aguentar o tranco do protecionismo pejorativizado e não pejorativizado, quando implica governar, e não necessariamente estar sobre governança constante, perante o que é interpretar, né, você subsistenciar o eixo, né, o eixo padrão de vertico-horizontalidade entre o seu intra subatômico, a quem justifica achar que estampa na cara ou não, e a macroanatomicidade que filtra, né, o que vira catabolismo, anticatabolismo, aeróbio, anaeróbio, permeabilidade seletiva, que expectativa, volumetria comparável, mesmo modelo padrão, sustentável, enquanto a anatomicidade é dicotomizável como dicotomizável, que é justificar protocolaridade. Prioradicidade histórica, né, que purgatoriza, despurgatorizando horário ou sentido anti-horário sobre isso daí, entendeu? Então, quer dizer, imagina os dois lá em cima, hoje é o momento daquela olhar no espelho e falar. E eu cago, né, eu tô sentada no meu troninho, ainda que a prensa daqui com a hemorroida, né, quem justifica o cu tá certo, mas vira uma bomba relógio, cintura inflamada ou não necessariamente, mas mediante tanto arrasto de carga, o que é o momento em pé e não necessariamente, entre a vitamina C e não necessariamente precisar otimizar, avisar, caguei, falo pro pessoal do kit gay, eu dei uma cagada com a vitamina C, hoje foi bom, explodiu, limpou, não, hoje inchou, que dia que eu estava ativa, não estava ativa, essas coisas que a quem justifique, minuciosidade provável, justificar pacote multi-observável entre senso comum e senso sistematizado. Inconveniente como astrologia e astronomia, quem justifica a física laica e restrita, espiritualidade, correntismo. A homem deve estar pensando que eu estou constantemente falando aqui, foda-se. Quero só ver hoje. Hoje queria tomar um açaí dessa altura. Seria tudo de bom hoje. Entre amanhã. No mais fechar hoje com o shake. Aliás, hoje eu também aproveitei isso tudo e dei um chamado que faz parte do processo, né, do último a quem eu desprimeiro e não necessariamente, sobre, né, quando riem bastante da sua cara, fingidos fundamentalistas, fingidos religiosos, fingidos largos entre regras, como achados entre regras e nem largos e nem apertadinhos, quando você precisa, toma, né, que não, isso daqui não foi feito entre você e outros, entre troca e câmbio de limite traduzido ao seu instinto, não, isso daqui,
Você teve o fator isolado e as máximas de estar diretamente a mim, independente de qualquer distância. Então agora vamos isso aqui, ó. Isso aqui está em aberto, ó. Onde está a sua largura e justificar que esse tem que pagar, mais pagar, percebendo que todos, ao que deixaram como laica, mas não era o processo da cruz, não era o cristianismo. Vamos empacotar tudo isso aí, onde vocês fizeram fachada de véu, fachada monoteísta, fachada fundamentalista, fachada larga, fachada de regra, fachada restrita. Então, uma coisa de cada vez e todas ao mesmo tempo. Onde vocês acharam ser mulher, não ser mulher, ser buceta usado, não usado, porque o meu véu mesmo ninguém rasga, mas sobre determinadas questões deixadas. Criacionismo largo a quem atribuir restrito, temos essas condições, né?